Olá, pessoal. Estamos dando início a mais um episódio do Geoncast. Eu me chamo Valbert e sou estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará e membro do GEON, Grupo de Educação e Estudos Oncológicos. Eu sou a Cecília, também sou integrante do GEON e estudante de medicina da Universidade Federal do Ceará. E hoje nós contamos com a participação da nossa convidada, a doutora Daniele Calheiros, para termos uma conversa sobre compressão medular, uma emergência oncológica. Mas antes de começar a conversa sobre o tema de hoje, vamos apresentar a nossa convidada. Possui graduação em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba e doutorado em Ciências Médicas e Biológicas pela Universidade Federal de São Paulo. Pós-graduação em predisposição ao câncer pelo Hospital Einstein e City of Hope, e atualmente é médica da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares do Ceará e do Hospital Pronutri. Boa noite, eu gostaria de agradecer o convite do GEON, na pessoa do Valbert e da Cecília, e gostaria aqui de compartilhar com vocês o que eu souber para ajudar aqui na entrevista. Certo, doutora. Para a gente começar a nossa conversa, embora a compressão medular ela seja uma condição assim conhecida entre os profissionais de saúde, muitas pessoas ainda não entendem o quão grave ela é e quais são as implicações dela, né? Então, acho que assim era importante a gente começar por essa pergunta: o que é a compressão medular e por que ela é considerada uma emergência oncológica? Tá. Do ponto de vista científico, a gente poderia dizer, se fosse um público para profissional médico, que é uma síndrome neurológica que é onde você tem uma compressão mecânica da medula espinhal, da medula, e aí até a questão de cone e cauda-equina. A gente acaba chamando tudo compressão medular. Mas, para tornar mais didático, né, é a compressão da coluna, vamos dizer assim, como muitos pacientes interpretam, é a compressão da medula causando um déficit neurológico. Então, você tem um evento mecânico que comprime a medula e, a partir desta compressão, não de forma imediata, pode ser de forma gradativa, vai gerar um dano, que a medula vem lá da saída, né, terminou o cérebro, vamos dizer assim, até o finalzinho, pertinho do final da coluna, né? Perfeito, professora. E a gente sabe que a compressão medular ela pode surgir como complicação de diversos tipos de câncer, mas nem todo mundo tem clareza sobre isso. Então, a próxima pergunta é: quais tipos de câncer estão mais associados ao risco de compressão medular? Pois é, quando a gente vai falar de risco de câncer relacionado à compressão medular, os principais, assim, em relação a tumores sólidos, mama, pulmão e próstata. Esses são os três principais. Nós temos também outros tumores, linfoma e mieloma múltiplo, que são tumores também que podem cursar com compressão medular dentro do, né, da evolução da sua doença. Mas mama, pulmão e próstata, até por serem doenças que dão muita metástase óssea, numericamente, são doenças muito incidentes e prevalentes, né, no caso do câncer de mama e da próstata. Então, isso acaba numericamente trazendo essas três como os principais tumores associados à compressão medular. Né? Obrigado, doutora. E agora entrando um pouco mais nos sinais de alerta, a compressão medular, por ser uma emergência oncológica, ela exige um olhar bem atento para qualquer mudança no quadro clínico do paciente, né? E, querendo ou não, como a senhora falou, câncer de mama, de pulmão, de próstata, são doenças bem prevalentes na sociedade, né? Então, eu queria saber quais são os primeiros sinais e sintomas que podem indicar uma compressão medular em pacientes com câncer. Dor. Assim, o principal sintoma que não pode ser negligenciado é dor, certo? E aí, todo paciente que você suspeita de metástase ou reconhece que tem metástase e aparece com um evento de dor, em especial nas costas, né? Lembrando da coluna, então você tem que investigar, né? Não tem escapatória. Entendi, doutora. E a senhora mencionou essa dor, e para quem está em casa agora e começa a perceber algum sintoma que pode ser sugestivo dessa compressão medular, uma dor assim, como ele deveria agir? É uma situação que exige um pronto-socorro? O que tem que fazer quando você nota esses sinais? Então, Cecília, assim, como eu disse a você, se a gente para pensar, e
a gente coloca que todo tipo de dor é um sinal de alerta, isso eventualmente pode criar um pânico, né? Concorda? Dor é uma coisa comum dentro do contexto da oncologia. Mas dor na região dorsal, né? Seja mais alta ou na região lombar, ela normalmente antecipa os sintomas neurológicos em pelo menos 7 dias. Então, assim, o que reconhecer é, será que eu estou com uma dor nova? Será que eu já vinha com uma dor porque eu tinha o bico de papagaio, né? E aí, ok, eu fiz um movimento mais intenso, é uma dor muscular, mas quem é que vai te dizer isso, Cecília? Quem vai te informar, na verdade, é o médico. Então, apareceu uma dor nova, ou dentro daquele cuidado oncológico você já reconhece que existe metástase óssea e apareceu aquele sintoma, você tem que compartilhar isso com o médico. Lembre que dor não começa forte, dor começa fraca. Tem existem alguns padrões na dor da compressão medular que nos chamam a atenção. O que é? Vamos supor, você tem uma dor porque tem bico de papagaio. Às vezes, deita, melhora. Na compressão medular, o deitar pode piorar a dor. Então, teve dor, essa dor piora quando você deita, né? Você já tem consciência de que tem uma doença onde o osso está envolvido, é muito importante compartilhar esse sintoma com o seu médico, e o médico, sim, vai fazer as investigações que ele compreende que cabe, né? Tanto do ponto de vista do exame físico, como do exame complementar radiológico. Obrigado por esclarecer esse ponto, doutora. Então, como a senhora falou, compartilhar esses tipos de dores, esses padrões específicos com o médico e agir rápido faz toda a diferença nesses casos, né? Então, pensando nisso, eu queria perguntar para a senhora, como é que é feito o diagnóstico da compressão medular e quais são os exames que costumam ser solicitados e qual é o papel da nossa avaliação clínica nesse processo? O exame radiológico ideal para dar diagnóstico é a ressonância magnética. Ela é, digamos, o padrão ouro para dar o diagnóstico de uma compressão medular. Mas vamos aqui pensar, né? Vamos aqui pensar. Eu, às vezes, estou sem o acesso ao exame da ressonância. Eu tenho a tomografia. Então, eu posso começar a minha estratégia pela tomografia? Lógico que pode. É um exame rápido, é um exame que não vai contraste, no caso, né? A gente está querendo ver a questão mais óssea, metástase óssea, do corpo do osso. Agora, Daniela, eu não tenho ressonância, não tenho tomografia, tenho uma elevada suspeita para que eu tenha compressão medular. E aí, como eu posso me conduzir? Às vezes, no exame físico, a gente sai dando umas batidas, umas percussões na coluna do paciente, e você pode usar um raio-x também. O raio-x tem uma sensibilidade boa? Não, não tem. Mas você concorda que se eu encontrar uma fratura no paciente que já está com dor, que eu já sei que tem a lesão, uma lesão altamente suspeita, ele vai permitir o diagnóstico? Vai. Ele não vai te dar detalhes, né? Mas ele vai te permitir o diagnóstico e te fazer tomar uma conduta muito mais emergencial, que é encaminhar esse paciente para um centro que tenha ressonância, tá certo? Porque agir rápido pode mudar o curso da sequela neurológica que esse paciente pode ser submetido, né? Sim, perfeito. E como a senhora já explicou, a compressão medular, como você disse, é uma situação muito grave e, que explicitou agora, precisa de um atendimento rápido. Sabendo disso, agora para a pergunta final, o que a gente queria saber era quais são os principais tratamentos disponíveis hoje para o paciente com essa compressão medular causada pelo câncer? Tá. De uma forma abrangente, você vai tratar o ponto que está fazendo a compressão na medula, né? É muito importante a gente reconhecer o seguinte, que dentro dos segmentos da coluna, a coluna torácica é a mais que compromete mais, é mais frequentemente acometida. Depois você tem a coluna lombar, depois a cervical, né? Então, se você encontrou uma lesão na lombar, por acaso, né? Corra e olhe o outro segmento. Corra e olhe o segmento torácico. Então,
Ok. Quais são os principais tratamentos? Depende. Depende, às vezes, da doença, né? Da fase da doença e do acesso ao que você tem. Mas, voltando à sua pergunta e respondendo de forma abrangente, né? Se eu tenho um tumor que está causando compressão medular, o que é que eu preciso fazer mais rápido? É diminuir esta compressão. Então, como é que eu vou diminuir rapidamente o efeito dessa compressão que passa por um edema, tá certo? Passa por alterações relacionadas à isquemia, que é a falta de sangue na medula, né? No tecido. Então, muitas vezes a gente já vai introduzir corticoide. Corticoide é para tratar a doença? Não, a corticoide é para tirar o edema. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer de forma emergencial é tentar diminuir, então, o componente, né, de falta de sangue, diminuindo o edema. Em seguida, se você tem tudo à sua disposição, o que você vai fazer? Pedir uma avaliação, uma ressonância, se já não tiver, e aí pedir um neurocirurgião para fazer, então, a avaliação clínica e definir se é possível ou não fazer uma cirurgia de descompressão. Eventualmente, eles vão fazer uma cirurgia chamada laminectomia. O que é que acontece? Que, eventualmente, a laminectomia pode instabilizar a coluna. Por isso que é necessário passar em consulta para definir se a cirurgia pode ser feita tão rápida quanto a gente gostaria e se é possível fazer a cirurgia. Então, isso é a principal coisa. Eu não tenho uma cirurgia, eu não tenho um neurocirurgião. O que é que eu posso fazer, então, como uma segunda estratégia, também como parte do tratamento local para a compressão medular? A radioterapia. Muitas vezes é o que a gente usa mais, né? Não estou dizendo que necessariamente é o melhor, mas é o que nós mais utilizamos na grande maioria dos casos. Doutora, eu gostaria de agradecer muitíssimo a sua participação. Com todo esse seu conhecimento, ficou bem mais fácil para a gente entender o que é a compressão medular e por que que ela exige tanta atenção. E esse é justamente um dos objetivos do G1 e do nosso podcast, informar os nossos ouvintes sobre como reconhecer o sinal de alerta, a importância do diagnóstico precoce e o caminho para o tratamento adequado. Então, doutora Daniele, muito obrigado novamente pela sua valiosa contribuição. Eu queria só deixar um recado final, né? E eu queria dizer assim, se a gente está durante o tratamento oncológico e eventualmente a gente sente sintomas que são novos, que não estão claros por que aconteceram, é fundamental que você compartilhe com o seu médico, né? Uma dor nova pode ser uma fratura, né? Então, assim, uma dor que não existia e você não tem a doença, pode ter uma relação com a doença. Então, é importante que tudo que você sinta, seja compartilhado com a equipe que lhe atende. Eu gostaria de agradecer ao GEON e à Liga de Oncologia, e agradecer especialmente a Cecília e o Valbert, que estiveram aqui comigo nesses esclarecimentos e nessa contribuição para a sociedade, para todo mundo que cuida ou é cuidado por câncer. Muito obrigada, doutora. E você, nosso caro ouvinte, não perca a oportunidade de acompanhar nosso próximo episódio. E lembre-se de nos seguir no nosso Instagram, @geon, com 2S, Liga, Geon Liga, para obter mais informações sobre o nosso podcast e assuntos relacionados à oncologia. Agradecemos a todos pela atenção até agora e até a próxima.